Olá, boa noite. Meu nome é Paulo e eu vou mediar o nosso encontro que vai falar sobre a diferença entre a vacina Covid da vacina liofilizada. E temos hoje como convidado o Vinícius, que é um colaborador da Fiocruz. Então, Vinícius, você poderia falar um pouquinho sobre a sua experiência, tanto acadêmica quanto profissional? Então, boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Me chamo Vinícius Ferreira. Eu me formei em 2018 em bacharelado em Química pela FRJ e minha história na indústria farmacêutica começou na fundação, quando eu comecei num estágio em 2013, num processamento final relacionado à produção de imunobiológicos, né? E esse estágio durou os 2 anos, 2013 a 2015, e aí eu fui efetivado como auxiliar técnico. E sendo efetivado, eu conheci melhor os processos, principalmente dos imunobiológicos liofilizados. Então, esses 5 anos, né, de 2015 a 2020, trabalhei sobretudo em área de invase, né, e também o monitoramento ambiental dos processos assépticos. E em 2020 eu fui promovido, né, na lista de inovação para ajudar a minha chefe a gerir todo o setor e também abraçar outras demandas, como reconciliação de documentos, respostas de desvios e investigações e afins. Perfeito. Então, você poderia falar um pouquinho da diferença, né, dessa vacina liofilizada, com a qual você trabalha, e da vacina Covid, que também é produzida na Fiocruz? Pois então, a vacina liofilizada, a liofilização, então, é um processo de estabilização, né? Quando um produto, primeiramente, ele é congelado, e para redução dele, para retirada do solvente, a gente, através da sublimação e da dissorção, com parâmetros que facilitam o processo, né? Que é a redução da temperatura e da pressão, e com grande cuidado de não alterar a atividade biológica e química do produto em questão. Já a vacina COVID é a vacina líquida, então ela não entra nessa etapa de liofilização. Perfeito. E, e aí, falar um pouquinho de liofilização, consiste num congelamento, né, que é congelar a vacina bruscamente e depois ter a sublimação, que é gradual, com a retirada de mais ou menos 95% do solvente, e por final a dissorção, né, para tirar a umidade residual, o final do solvente que ainda vai estar ligado ali na rede cristalina da vacina em si, do nosso liófilo, que vai virar uma pastilha, né, sólida. E aí depois tem a secagem primária e secundária, para que isso tudo fique de perfeito estado, sem nenhum tipo de alteração na atividade do imunobiológico. Perfeito. Então a gente pode começar com as perguntas? Claro, claro. Então, qual seria a técnica de liofilização para vacina? E também quais seriam as vacinas liofilizadas que a Fiocruz produz? Então, o processo de liofilização, eu já contei mais ou menos como se passa, né? Sim. Mas as vacinas liofilizadas que são produzidas atualmente lá, sai a febre amarela de 5 e 10 doses, e a tríplice viral, né, que é sarampo, cachumba, rubéola, de 10 doses também. E no escopo tem algumas vacinas que estão sendo menos produzidas e outras que estão sendo agregadas, né? Então, processo de transferência de tecnologia. Então, a priori, principalmente são essas três, né? Febre amarela 5 e 10 doses e a tríplice viral de 10 doses. Entendi. E qual é o tempo, né, de duração dessa liofilização assim para determinados tipos de vacina? Sim, sim, são tempos diferentes, né? Porque são Uhum. produtos e meios constituídos de formas diferentes. A febre amarela é mais ou menos 52 horas, febre amarela de 10 doses.
e a tríplice viral das doses são 83 horas. Caramba, bastante Desculpa, tempo, né? 52 horas e 83 horas. Sim. E quais seriam esses parâmetros, né, para fazer essas vacinas liofilizadas, propriamente dito? Então, a pergunta, assim, é uma pergunta ampla, né? Porque, a princípio, os parâmetros para produção do liófilo, como eu tinha falado anteriormente, a gente precisa de uma pressão, né? Tem que reduzir a pressão e reduzir a temperatura, né? Para o congelamento inicial. Então, basicamente, são esses dois, mas para que tudo no sistema ocorra com maior perfeição, e eu falo isso com cuidado porque tem toda a tratativa de ser um imunobiológico, né? Um produto de um processo asséptico. Então, todos os parâmetros têm que ser muito bem controlados, como temperatura de partilheira, a pressão, o ar que é colocado no ambiente do liofilizador para que não entre nenhum contaminante. Então, tem diversos filtros e válvulas para controle disso tudo, e equipamentos auxiliares, né, para reduzir e aumentar a pressão, enfim. Então, é basicamente pressão e temperatura. E, além disso, num processo de invase, no caso, né, quando se está colocando a vacina formulada nos frascos, aí os controles são outros, né? Já é uma pressão do ambiente, a pressão absoluta e diferencial das salas de invase, a umidade e temperatura do ambiente também deve ser controlada. Sim, perfeito. E quais são as importâncias e as vantagens, né, dessa vacina ser liofilizada e ser em pó, né? Então, a liofilização, ela pode ser de alto custo, realmente, precisar de mão de obra especializada, o processo é complexo, pelo a quantidade de horas envolvidas, realmente requer uma, uma, uma ajuda, uma mão de obra muito, muito grande e complexa, mas ela aumenta a estabilidade do produto, né? A gente não passa a tratar um produto com as variantes dele na forma líquida, né? Ele sólido é muito mais fácil de armazenar, de transportar. E aí, sim, claro, em compensação, a gente tem que se produzir também um diluente para que a gente possa reconstituir essa pastilha, esse liófilo na vacina e aplicar, né, para determinado número de doses. Então, majoritariamente são essas as vantagens assim da vacina liofilizada. Sim. E em relação à validade, né, dessa vacina liofilizada, em contrapartida, né, com a vacina líquida, né? Que... Pois ter uma vacina armazenada de forma mais estável, consequentemente, vai trazer uma validade muito maior. Então, vacinas liofilizadas têm em torno de 2 a 3 anos de validade. Já a vacina Covid, por exemplo, são 6 meses. Então, isso reflete no produto, do produto. consequentemente, Sim, né? E, claro, pensando na logística de distribuição, né? Numa situação pandêmica, você vai ter que distribuir, levar a todos os lugares. Então, ter um armazenamento, uma refrigeração mais, mais fácil de você conseguir as temperaturas adequadas para o armazenamento do produto é muito mais confortante, né? Muito mais fácil essa manipulação e transporte. sim, verdade. E em relação à quantidade de doses que são produzidas assim por dia quando está produzindo, né? A questão da demanda também, né? Varia muito, né? Mas aí, É, em média, né? isso. Assim, eu infelizmente não tenho esses dados assim tão precisos, né? Uhum, Nós somos uns de tantos outros envolvidos, é claro, não posso deixar de passar essa informação, é óbvio, mas acho que a maior fonte de informação, ainda mais em quantitativo, são as redes sociais, né? Tanto de Biomanguinhos como da Fiocruz. São ferramentas fundamentais, acho, para toda essa pandemia, né? Que a gente vem passando. Então, os valores estão lá, estão bem expostos. A projeção era em torno de
900 mil doses produzidas por dia. Chegamos a bater em algumas situações, em alguns dias, mais de 1 milhão de doses produzidas. Né? Isso foi muito, muito considerável, assim, muito significante. E os números atuais, bom, atualmente, eu até anotei aqui, já chegamos a 111,7 milhões de doses entregues ao PNI. Então, é um número bem significativo e que vai aumentar só com passada da produção, né? Sim. E como que é feito esse descarte, né, dessa vacina? Já que a gente não pode, né, descartar esse material em Sim, qualquer lugar. sim, sim. Descarte é tratado na empresa com devido rigor, né? Eu até anotei aqui os documentos que foram basados, que embasaram a instituição para estruturar toda essa rede de descarte, né? Que é bem ampla, que abraça toda a empresa praticamente, diversos setores envolvem diretamente no documento que se preenche, né? Que é a ficha de descarte de resíduo, né? Manejo de resíduo de saúde. E como também como vai ser feito, né? Como é treinado cada um dos colaboradores e seus respectivos gestores, né? Mas, assim, na base legal é basicamente a Lei 12.305, que fala da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Lei 9.605, de 98, falando sobre crimes ambientais. A Resolução do CONAMA, 358. A RDC 306 e a RDC 17, da Anvisa. E também as NBRs 10.004, 7.500, 9.191 da ABNT. Né? E para tentar resumir como é toda essa estrutura, essa logística de descarte, a vacina em si ela está no grupo A, né, no subgrupo A11, A12, que é a classificação dos resíduos de saúde, por ser potencialmente infectante, né? E aí tem um significativo risco biológico. Então, a princípio, esse descarte, por exemplo, de processo, a gente segrega todos e coloca no autoclave, claro, com uma ficha já toda preenchida, com quantitativo de frascos do lote, né, uma PRM do frasco que está sendo descartado, os maiores detalhes possíveis. E aí a gente coloca no autoclave e queima para tirar qualquer tipo de risco biológico. Depois tem a descaracterização física, que é com um triturador, né? O famoso moinho, que aí sim reduz todo o frasco, aí sim, sem nenhum tipo de atividade biológica, transforma em pó de vidro. E aí o destino final é um aterro sanitário, né? Controlado e tal, tudo direitinho. Mas bem resumido é isso. Entendi. Mas uma pergunta. Como que é feita, né, essa certificação desses operadores que trabalham diretamente com você? Pois toda a fábrica, né, todo o departamento de processamento final, ele é estruturado em diferentes graus, né? E esses graus de nível de biossegurança, no caso lá é NB2 de grande escala, né? NB2GE, e por isso as pessoas têm que ser treinadas a entrarem nesses ambientes. Mesmo o ambiente de escritório, do departamento, né? Que a gente tem um controle, reuniões, uso de computador e tudo mais, é um grau D. Então, já para adentrar no departamento, a gente tem que ter um treinamento de entrada e saída, de vestimenta, já que a gente troca todo o nosso uniforme, além de treinamento de higienização das mãos, por exemplo. Né? E mais o quê? Sim. E aí, para entrar no ambiente comum que eu digo, todos os colaboradores do departamento circulam. Mas, para acessar as áreas de produção, formulação ou revisão automática, por exemplo, a gente tem que ter outros tipos de treinamentos porque o grau de risco é maior, já que a criticidade aumenta. Né? Então, vai do D ao A, sendo o A, por exemplo, uma área de contato direto com a vacina, ou com o formulado, com a IFA, com o termoestabilizador que esteja sendo trabalhado e manipulado em questão ali, né? Então, para certificação de operador, primeiro tem esse treinamento
adentrar a área de grau D. Posteriormente tem, sim, treinamento prático e teórico da certificação do operador, né? E aí culmina na certificação prática, onde ele entra e, através de uma marcha de trocas de roupas, né? Sucessiva troca de roupas, ele entra no grau A e B e é certificado através do plaqueamento de operador, né? Que aí é plaqueamento de superfície, que é nas luvas, nas dedos das luvas e em diversas partes do corpo do indivíduo, para ver se ele carreou da área menos limpa para a área mais limpa algum contaminante, né? Algum particulado, algum objeto não desejado. E aí sim, depois que ele é aprovado nessa certificação, ele já está apto a adentrar nessas áreas. Perfeito. Fala um pouquinho também em relação ao monitoramento ambiental dessa em Pois questão. é, a gente acabou entrando, porque é um Acabou assunto que entrando, é né? bem amplo, né? É bem amplo. Aham. Conversei com você e falei, monitoramento ambiental vai ocupar um pouquinho do nosso tempo, principalmente porque foi o que eu mais trabalhei na empresa, né? Uhum. 5 anos, e continuo ainda ajudando de todo tipo de forma nesse assunto que é super importante, que é regido por 2 documentos importantíssimos que tem que ressaltar aqui, que é a RDC 301 de 2019, né? Que fala sobre boas práticas de fabricação de medicamentos, e a N35, também de 2019, que fala de boas práticas de fabricação complementares a medicamentos estéreis, né? Que são os produtos que a gente faz lá. Monitoramento ambiental é uma ferramenta que a gente usa para coletar informações do ambiente durante e pós-processo e certificar que todo aquele processo asséptico, de fato, estava sem nenhum interferente microbiológico, nenhum particulado, nenhum, Contaminante, né? nenhum contaminante indesejado, exatamente. E aí a gente tem o monitoramento ambiental, partículas viáveis e não viáveis. Não viáveis, a gente usa um contador de partículas, porque ele só vai pegar os particulados suspensos no ar, né? Ambiente esse que é controlado, claro, por filtros filtrantes, né? Todos os módulos e cabinas de segurança biológica, para a gente ter o grau A, né, instituído ali, instalado ali, né? Em outras salas, sim, o controle é por filtrante, ou seja, todo o teto tem um fluxo unidirecional, né, de ar, então mantenha o ambiente com grau de limpeza, com o maior grau de limpeza possível. E aí, no monitoramento de não viáveis, a gente mensura os particulados suspensos em diferentes pontos do ambiente que está sendo feito o processo, independente de qual seja. E no monitoramento de partículas viáveis, a gente usa placas de amostragem, placas de meio de cultura, em situação de ativa e passiva. Ativa é o auxílio do amostrador de ar, então aspira aquele ar do ambiente e passa pela placa, pelo meio, e aí, se tiver um contaminante no ar, carreado particulado, vai depositar ali e vai ter o crescimento. E a passiva é a mesma coisa, é por deposição também de particulado, só que aí é pelo fluxo natural do ambiente, né? E aí sim vai ter um resultado de 7, 14 dias depois da incubação, que o outro departamento de controle de qualidade averigua. Sem contar nas placas de superfície, que a gente plaqueia também, né? Superfície em diferentes pontos estratégicos, pontos esses já estudados pela garantia da qualidade, pontos com estudo de análise de risco, né? Sabendo quais ambientes, quais os locais da sala são mais críticos, mais vulneráveis, principalmente a intervenção do operador, né? Que pode ser o principal contaminante do ambiente. Então, todo esse controle, a gente pode dizer que é um monitoramento ambiental, né? Sem contar, claro, o monitoramento que é feito a todo momento das salas controladas, né? Que é temperatura, pressão, umidade e diferencial de pressão também, entre uma sala e outra, para respeitar o efeito cascata
dos graus de limpeza do ambiente, né? Sim. Então, Vinícius, muito obrigado por esclarecer essas dúvidas, por esse encontro e contribuir também para o nosso projeto. Muito obrigado. Nada, nada. Paulo, olha, se não agradeci no início, me desculpa, Gaf, mas eu agradeço no final agora, não só você, mas eu fiz questão de anotar aqui o nome de todo o grupo, todos os organizadores da primeira semana interdisciplinar, não é isso? Isso, da UESA. Pois é, eu quero agradecer a Camille Gomes, Joyce Leal, ao Paulo César, Silvia Fonte e Tainá Godara, que acho que foi uma iniciativa que me surpreendeu muito positivamente, não só pelo convite, que eu adorei, muito obrigado, inclusive, mas ter a oportunidade de falar para, assim, que a gente tem uma história, sabe, na universidade, quando você se desvincula dela, tem essa saudade, essa nostalgia, esse saudosismo. Então, eu não posso deixar de falar, de agradecer. E enaltecer também, né, parabenizar o curso de farmácia da UESO, né, que estão bem conceituados. Acho muito bacana isso, essa iniciativa de trazer pessoas de diferentes lugares, diferentes vivências, para essa rotina de trabalho, que é super importante e às vezes não tem o acesso, né? Esse acesso tão fácil, que a gente tem outras informações, né? E também ao próprio Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, que fomenta essa troca de experiência, eu acho muito bacana. Continue essa iniciativa. Parabéns mais uma vez a vocês. E, claro, eu já deixo aqui de antemão, né, o meu contato, para quem sabe ano que vem presencialmente, poder falar um pouquinho mais de tudo isso. É um universo muito grande. A proposta foi uma conversa informal, né? Foi esse bate-papo que a gente teve mesmo. Eu agradeço mais uma vez pelo chamado. E a gente também tem diversos profissionais com décadas de experiência em liofilização e monitoramento vão poder ajudar muito mais toda essa estrutura que vocês fazem, tanto a semana como qualquer tipo de iniciativa, de fomentar essa troca, sabe? Essa troca que é super bacana, que é super interessante, ainda mais nos dias de hoje, claro. Eu que agradeço, Vinícius. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Paulo. Obrigado. Tchau, tchau, até a próxima. Hein? Tchau, tchau. Até a próxima. Vou encerrar aqui a